Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês sobre as nossas questões, sobre normas dos direitos das pessoas com deficiência e também sobre o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com relação às questões de PCD, eu gostei mais da prova de vocês de técnico do que da prova de analista. Código de Ética veio no mesmo padrão. No próximo vídeo eu vou gravar com vocês a correção das questões de constitucional. Aí, constitucional, olha só, eu preferi as questões de analista do que de técnico. É raro, mas acontece. Aliás, conversando com os demais professores, de um modo geral, a prova de técnico ela foi mais, não falar difícil, mas foi mais chata a prova de técnico. Porque embora alguns pontos não fossem tão complicados, a forma como foi feita a redação complicou, não é? E se você tiver feito as duas provas, você deve ter sentido isso também. Muitos alunos mandaram mensagem falando a mesma coisa. Daniel, eu tive um rendimento melhor na prova de analista que na prova de técnico, né? E não foi, talvez só você. Muitos passaram por isso. Então vamos começar nossos estudos. Se você ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem por aqui ou me encaminhar lá no meu Instagram, no @danlamunier. Vamos olhar agora as questões. Começando por PCD. Questão 14. Considere a seguinte situação hipotética. O Estado de São Paulo lançou um programa habitacional público. Aliás, nas nossas revisões, não é, quando eu falei de PCD, eu falei, olha, a banca FCC adora perguntar sobre moradia. Então, um programa habitacional público denominado Casa Amarela, com o objetivo de atender às necessidades habitacionais da população, tendo em vista que serão disponibilizadas 1.000 unidades habitacionais, considerando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, deverão ser reservadas para as pessoas com deficiência no mínimo. A parte mais difícil dessa questão era fazer conta, não é? Olha que sacanagem. Por que isso? Nós já estudamos que o mínimo a ser reservado para pessoas com deficiência é de 3%. 3%. Então eu tenho que olhar, são 1.000 unidades, 1.000 igual a 100%, x é igual a 3%. Então eu tenho que x é igual a 3.000 dividido por 100. Corta, corta, e a resposta é 30 unidades. A alternativa correta, alternativa E. Daniel, mas está fazendo questão aqui de natureza jurídica? Pois é, mas tem que acionar o lado, né, de matemática também. Então, eram 30 unidades habitacionais. Onde que estava isso no Estatuto? Artigo 32. Então, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte, então reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais. Nem questionou, não é, sobre a questão de ser inédito, só pode uma única vez utilizar desse benefício, tá bom? Só uma vez, mas nem perguntou, então tranquilo. Questão 14, alternativa E, certo? Questão 15. O município de Santos pretende instalar mobiliário urbano. Aliás, lá na prova de analista, nós tivemos duas questões sobre mobiliário urbano. Então, vou marcar aqui, mobiliário urbano. Na área de circulação comum para pedestre. Tá bom? Circulação comum para pedestre. Considerando o disposto na Lei 10.098 e sabendo-se que a instalação pretendida oferece risco de acidente à pessoa com deficiência, a referida instalação. Então, segura. Questões como essa. Fala, Daniel, não lembro, não é, desse nível de detalhe da Lei 10.098, eu estudei mais o Estatuto. Tudo bem. Sempre que você pega uma questão de PCD, você vai ter que fazer uma boa interpretação à luz de um tripé. Inclusão social da pessoa com deficiência, garantir a ela o exercício dos seus direitos e igualdade de condições com os demais. Então, parte da interpretação com esse tripé, você vai encontrar a sua resposta. Então, voltando para cá.
A não ser quando tem aquelas questões de percentual, aí realmente é difícil. Mas aqui não é percentual, então a gente usa a interpretação. Então eu quero instalar mobiliário urbano no passeio público. Mobiliário urbano significa o que, Daniel? Mobiliário urbano é instalar bancos, é instalar postes, é instalar telefones públicos, lixeiras, semáforos, iluminação pública. Isso é mobiliário urbano. Colocar planta também vai entrar no mobiliário urbano. Só que quando eu vou colocar no passeio, eu tenho que garantir que não atrapalhe a circulação da pessoa com deficiência ou que não gere risco. Mas dependendo da situação, eu preciso colocar, por exemplo, um semáforo e há um risco no local. Há um risco de ter ali a pessoa que tem deficiência visual acabar acertando o poste. Há risco do cadeirante às vezes ficar com a roda presa, porque a roda geralmente ela é para fora da cadeira e pode esbarrar e ficar presa ali naquele poste. Mas eu tenho que colocar o poste, não tem como. E aí, como que vai funcionar isso? Vamos lá. Eu tenho que tentar reduzir, porque eu quero garantir que a pessoa com deficiência possa circular, que ela possa então percorrer o passeio público como qualquer outra pessoa. Voltando, essa instalação que gera risco de acidente, tá bom? Deverá ser indicada mediante sinalização tátil. Sabe aquele piso de bolinhas que a gente coloca, de alerta no piso? Faz sentido para você? Faz, não faz? Então, se tem uma pessoa que é deficiente visual, que tem deficiência visual, essa pessoa ela vai observar pelo tato, naquele piso, que é um alerta. Inclusive, se você for no metrô, se você for em ponto de ônibus, e também nessa parte de poste, sempre você vai ter um piso tátil como esse nas cidades que já estão preparadas. Então, correto. De acordo com as normas técnicas pertinentes. Tá bom, faz sentido, não é? Faz sentido. B. Deverá ser indicada mediante prévio aviso sonoro estridente. É um ponto que eu sempre falo em aulas sobre os semáforos, que emitem sinal para as pessoas que têm deficiência visual. Quem não tem deficiência, muitas vezes acha que o fato de ser estridente ajuda. Não, estridente atrapalha. Quando o som é estridente, eu impeço que a pessoa com deficiência consiga captar outros sons. Pode ter o som de uma pessoa gritando, alertando de um perigo, um carro buzinando na rua. Então, sempre que falar em sinal sonoro, esse sinal deve ser suave. Se for em semáforo, eu tenho que fazer esse sinal sendo intermitente. Então, eu começo um pi, intervalos longos, quando o semáforo ainda está no verde, prolongado. Eu vou diminuindo os intervalos quando eu quero demonstrar que o semáforo está para fechar para a pessoa com deficiência, mas o som deve ser suave, ok? Continuando, representado por alarmes ou sirenes, olha que louco, vai tocar o alarme e já chegando perto, o cara vai cair, vai tomar um susto. E emitidos próximos ao local de instalação mobiliária, não, errado. C, deverá ser indicada exclusivamente, então só, olha a palavra. Palavra exclusivamente, somente, são partículas redutoras. São partículas que reduzem a possibilidade de acerto da alternativa. Deverá ser indicada exclusivamente só por placa em braille, que é de leitura. Não. Pode ser o piso, tátil. Instalada próximo ao mobiliário. Tudo bem. A gente vai fazendo o caminho e chega na véspera e vai colocar mais alerta. Mas está errado porque não é só para o piso em braille, eu tenho aqui esse piso tátil. D. Não poderá ocorrer, não posso colocar o mobiliário, é isso? Sob pena de grave afronta aos direitos das pessoas com deficiência. Então eu não ponho o semáforo, a pessoa vai passar direto, vai ser atropelada, Não, errado. E. Deverá ser indicada mediante prévio aviso sonoro suave. Até poderia pensar no aviso sonoro suave. E não intermitente, aí tá errado. Tem que ser intermitente, no sentido de ter intervalos. Pi, não é só pi direto, Porque você tem que entender o que está acontecendo no sinal sonoro, mas isso é para semáforo. De modo que seja emitido o sinal sonoro próximo ao local da instalação do mobiliário. Quando a gente fala de semáforo, o semáforo, aqui tem botoeira, ali sim, é intermitente e suave, mas não era o caso aqui, estou falando de risco de acidente. A alternativa correta era a alternativa
A. Confirmando para vocês com base na Lei 10.098. Artigo 10A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Então, o que eu tenho que fazer é, por sinalização tátil, aquelas bolinhas, não é aquele piso amarelo com bolinhas, ou é um cinza com as bolinhas, para poder avisar do perigo. Fechamos assim as questões de PCD, eram só duas. Vamos agora ver as questões do Código de Ética. E aí, você foi bem nas questões de PCD? Conseguiu compreender? Qualquer coisa me chama. Questão 16. Considere. Também é uma questão típica da FCC. Ela coloca afirmativas. Geralmente são 3, né? Mas aqui também tem 4. Ok, é o perfil dela. A banca vai querer depois que você aponte quais que estão corretas as afirmações e quais estão erradas. Então, vamos lá. Item 1. Servidores ou servidoras, ocupantes de cargo em comissão não pertencentes ao quadro efetivo de pessoal do TRT2. Estagiários em atividade no TRT2. Servidores em exercício no TRT2, oriundos de outros órgãos da administração pública. 4. Profissionais de empresas alocadas no TRT2 por força contratual. Mais uma questão que a gente trabalhou na revisão, era algo passível, do tipo a quem se dirige o Código de Ética dos Servidores do TRT2. Então, o Código de Ética do TRT2 estabelece princípios e normas de conduta ética aplicáveis a quem? Então, o Código de Ética é aplicável aos servidores em cargos em comissão não pertencentes ao quadro efetivo do TRT? Sim. Se é servidor no TRT, tem que seguir o Código de Ética. Só não vai seguir o magistrado, tem código próprio, mas servidor vai seguir. Estagiário tem que seguir também? Todo mundo que trabalha no TRT tem que seguir o Código de Ética. Então, estagiário também. 3. Servidores em exercício no TRT, só que eles vieram de outros órgãos da administração pública. Por exemplo, houve uma cessão. Tinha um servidor que era da CGU e ele foi cedido para trabalhar no TRT2. Por exemplo, ajudar a criar um controle interno no TRT2. Isso pode acontecer? Pode. Mas se ele for trabalhar lá, ele tem que seguir o Código de Ética do Tribunal? Sim, todo mundo que trabalha dentro do tribunal tem que seguir o Código de Ética do Tribunal. 4. Profissionais de empresas alocadas no TRT2 por força contratual. Os terceirizados. Serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviço de portaria, serviço de atendimento. Está trabalhando dentro do prédio do TRT2, obrigatoriamente vai ter que seguir o Código de Ética. Então, olhando aqui, todos os itens estão certos? Todos. Então, alternativa A. Cadê o item 1 na alternativa A? Não tem o item 1, então está errado, porque veja, fala apenas. Se não tivesse o apenas, que é uma partícula redutora, a alternativa A estaria correta. Mas quando disse apenas, errado. O B, mesma coisa. Quando falou apenas 1 e 3, errado. O C, quando fala apenas o 2, errado. O 2 está certo, mas só o 2, não. D, 1, 2, 3 e 4, todo mundo, correto. E o E, a falha está no apenas. Porque o item 1 e o 4 são certos, mas quando falar apenas, aí está errado. Apenas está errado. Então a alternativa correta era a alternativa D de dado. E eu vou te mostrar como é que estava isso no Código de Ética. Logo no artigo 1º, diz que este Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores efetivos, que nem foi cobrado, não é? Do quadro do TRT2 e também exercício em tribunal ou em qualquer outro órgão da administração. 2.
aos servidores em exercício do TRT2 que foram oriundos de outros órgãos da administração. Isso apareceu. 3. Aos servidores ocupantes de cargo em comissão não pertencentes ao quadro efetivo do TRT2. Isso apareceu também. 4. Aos ou às estagiárias, aos estagiários também, que atuam no tribunal. Esse apareceu. E 5. Aos profissionais de empresa alocados no TRT2 por força contratual, os terceirizados. Então, todos os itens estavam corretos. Questão 17. De acordo com o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, especificamente quanto às disposições acerca do TAC, caiu também TAC na prova de analista. Na nossa revisão eu fiz questão de mostrar para vocês, eu trouxe todos os artigos do TAC, a gente leu com calma, a gente trabalhou, porque TAC é algo para quem prova. Então cai TAC, cai vedação, cai a quem destina o código de ética, então veio a prova tanto em analista como técnico, é uma prova bem esperada para essas questões. Então vamos lá, sobre o TAC. Item A. Na celebração do TAC, o servidor não poderá ser assistido por advogado, mesmo você não lembrasse. Faz sentido para você que o servidor, que está sendo ali às vezes acusado de algo, de uma conduta irregular, tenha a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta que ele não seja assistido por advogado? Não. O advogado é indispensável à justiça, então errado, tá bom? Ele pode, se ele quiser, é faculdade, ser assistido por advogado. B. O servidor poderá, em determinadas hipóteses, firmar um novo termo de ajustamento de conduta. Pode. O cara tá reiterado ali, né? Tá de novo fazendo besteira. Pode? Pode. Pode sim fazer um novo TAC. Por igual motivo, ainda que não tenha cumprido integralmente as obrigações fixadas naquele servidor anteriormente. Espera aí. Ele nem reparou a caca que ele fez, repetiu a caca e quer fazer um novo termo? Aí não. Aí, negativo. Para fazer um novo TAC, ele já tem que ter cumprido o primeiro, tá bom? Não dá para ter 2 TACs, 3 TACs ao mesmo tempo. Até demonstrando que o cara não é tão bom assim, não aprendeu ainda. Então, primeiro ele se reabilita e aí se discute o novo TAC. Agora, nem tinha se reabilitado e já quer fazer mais um TAC? Aí não dá. C. O prazo de cumprimento do TAC não poderá ser superior a 2 anos. Putz, Daniel, não lembro. Então segura, vamos ver os próximos. Considera-se infração disciplinar que não importa aspecto de maior gravidade. Verdade. Então, para fazer o TAC, esse mesmo item caiu na prova de analista. Tem que ser algo de menor gravidade. Ou afronta direta aos princípios que regem a administração pública. Verdade. Com pena punível com suspensão. Não. Quando a gente olha o código de ética, aí é a pena punível com advertência, não é com suspensão. Então a alternativa D, ela está errada. E a celebração de termo de ajustamento de conduta não importará no reconhecimento de responsabilidade. Não. Ele não vai, nesse caso, demonstrar que ele é responsável para fins de eventual procedimento administrativo disciplinar. No entanto, afastará... Tá, tudo bem. Então, pode ser que ele não é reconhecimento para já responder um PAD. Ok. Mas olha o final. No entanto, afastará eventual responsabilidade civil do servidor. Veja, o TAC tem como foco uma infração administrativa. O fato de fazer o TAC impede ele de responder civilmente ou até penalmente pelo fato? Não. Quando a gente estuda a Lei 8.112, a gente estuda sobre a independência de instâncias. Lá do artigo 125, 126 da Lei 8.112. Então eu estou fazendo um TAC de algo que envolve uma infração administrativa. Como que eu falo que esse TAC vai impedir depois a responsabilização civil ou penal? Não faz sentido. Assim me sobra apenas a alternativa C. Não é? E realmente,
o prazo para concluir o ajustamento de conduta, né, aquela reabilitação, a reparação do servidor, não pode exceder ao prazo de 2 anos. A alternativa correta é a alternativa C. Mas vamos ver a norma. Vamos para o Código de Ética. Eu trouxe para vocês os pontos principais. Então, o artigo 17 vai falar quando que é feito o ajustamento. Parágrafo 1º. Considera-se infração disciplinar que não importa aspecto de maior gravidade ou afronta direta aos princípios que regem a administração, sendo que a conduta punível era a de advertência, não a suspensão, como nós já vimos. Parágrafo 2º. A celebração do TAC não importará no reconhecimento de responsabilidade para fins de PAD, tá? Não importa reconhecimento. PAD tem que se virar sozinho, ok. Mas olha o final. Tampouco afastará eventual responsabilidade civil ou penal. Então, aqui foi a falha daquele item. Quando falou afasta a responsabilidade civil. Não afasta. Cada macaco no seu galho. Parágrafo 3º. Na celebração do TAC, o servidor poderá, ou seja, faculdade, se quiser, ser assistido por advogado. Parágrafo 4º. O servidor não poderá firmar novo TAC por igual motivo, tá bom? É pelo mesmo motivo, antes do integral cumprimento. Então, se pelo mesmo motivo, tem que cumprir esse TAC e depois fazer o novo. E o artigo 18, parágrafo 4º, é que fala o prazo. O prazo de cumprimento do TAC não poderá superior a 2 anos. Por isso, a alternativa correta era a alternativa C. Perfeito? Fechamos aqui as questões de PCD e de ética. Se ficar com dúvida em alguma delas, pode me escrever, né? Ou aqui ou lá no meu Instagram, mas mande mensagem. Gosto sim, gosto de você treinando, de você aprendendo, porque quando a gente aprende a questão, ela vai se repetir em algum momento e você vai acertar ela na próxima prova. Que venham os próximos concursos, se você fez o TRT2, que venha uma ótima nota, que venha a correção da sua redação para técnico, do estudo de caso para analista judiciária e área judiciária, tá bom? Estou sonhando com isso e a gente quer comemorar junto com vocês logo logo. Assim como a gente acabou de comemorar a aprovação de alunos nossos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que acabou de sair o resultado no momento que eu gravo essa aula para vocês, nós iremos comemorar também do TRT 2ª Região. Grande beijo, até daqui a pouco nas aulas de constitucional. Até já!